Em meio à aparente calmaria, o mundo da energia fervilha sobre a superfície. Grandes potências disputam em um tabuleiro de xadrez global o controle do ouro negro, e os preços do petróleo bruto sobem e descem como marés imprevisíveis. A narração nos convida a imaginar um futuro próximo. Os investidores mais poderosos do planeta, da BlackRock aos fundos soberanos, estão mais uma vez voltando sua atenção para o petróleo. Escreva a palavra oportunidade nos comentários se sentir vontade de descobrir o que está por vir. Vamos pensar no petróleo como o sistema circulatório da economia global. Uma queda pode alimentar motores gigantescos ou se transformar em uma tempestade de preços que nos abala até o presente. Este documentário financeiro nos mergulha no funcionamento interno do mercado de petróleo, desde os obscuros cortes da OPEP+, até as intrincadas rotas do dólar. Prometemos números sólidos, histórias reveladoras e um tom calmo que fará você se sentir como se estivesse ouvindo de dentro de uma sala cheia de magnatas. Junte-se a nós para descobrir por que, até 2025, a transição energética não reduziu a sede mundial por petróleo bruto e como se preparar financeiramente para a próxima década. O renascimento do ouro negro. Imagine um tabuleiro de xadrez global onde os reis e rainhas do petróleo movem suas peças nas sombras. Em março de 2024, a OPEP+ anunciou cortes adicionais de 2,2 milhões de barris por dia, somando-se aos 3,66 milhões já retirados a partir de 2022. A Arábia Saudita estendeu voluntariamente sua redução de 1 milhão de barris por dia até o final de 2024. Um sinal claro de que o reino busca estabilizar os preços acima de $80 por barril, seu ponto de equilíbrio fiscal. Enquanto isso, a Rússia está redirecionando seu petróleo bruto para a Ásia, após sanções ocidentais. Em 2023, China e Índia compraram 90% das exportações marítimas russas, aproximadamente 3,5 milhões de barris por dia, criando um mercado paralelo com descontos de até $20 por barril em comparação com o Brent. Esse fluxo reconfigurou as rotas comerciais globais e demonstrou que o petróleo sempre encontra um comprador. Os Estados Unidos, por sua vez, atingiram um recorde histórico, 13,3 milhões de barris por dia em 2023, consolidando sua posição como o maior produtor mundial. O petróleo de xisto permiano no Texas responde por quase metade dessa produção, mas os custos de extração entre $40 e $60 por barril tornam as empresas americanas altamente sensíveis às flutuações de preços. Os grandes investidores sabem disso e estão retornando. A BlackRock aumentou sua exposição ao setor de energia em 34% durante o terceiro trimestre de 2023, enquanto o Goldman Sachs projeta um preço médio do petróleo bruto Brent de $95 por barril até 2025, citando déficits estruturais de oferta e atrasos nos investimentos de capital. Fundos soberanos na Noruega e em Abu Dhabi mantêm entre 8% e 12% de suas carteiras em energia, apostando que o próximo grande salto ainda está por vir. A Agência Internacional de Energia estima que a demanda global atingirá 103 milhões de barris por dia em 2025, impulsionada principalmente pela Ásia. A Índia registra um crescimento anual de consumo de 4,5%, enquanto o Sudeste Asiático adiciona milhões de veículos a cada ano. Essa realidade colide frontalmente com a narrativa de uma transição imediata. O petróleo continua indispensável. Essa visão pode parecer avassaladora à primeira vista, mas se esses números inspirarem um senso de determinação em você, deixe um comentário. Nada me impede. Tudo me impulsiona. Esse reconhecimento interno é o primeiro passo para se tornar um investidor consciente. Agora, para aproveitar essas oportunidades, precisamos primeiro entender como funciona o mecanismo que determina cada centavo do preço do petróleo. Porque uma coisa é saber que os preços sobem e descem, e outra bem diferente é entender as engrenagens invisíveis que os impulsionam. Os mecanismos invisíveis do preço. O preço do petróleo não é determinado por acaso. Ele opera em um mercado futuro, onde contratos com vencimento em meses ou anos são negociados milhões de vezes por dia. O West Texas Intermediate é negociado na Bolsa Mercantil de Nova York, enquanto o Brent é negociado na Bolsa Intercontinental de Londres. Cada contrato representa 1.000 barris e seu preço reflete as expectativas agregadas de milhares de participantes,
desde refinarias garantindo o fornecimento até fundos de hedge especulando com algoritmos. A diferença entre o WTI e o Brent historicamente oscila entre 2 e 8 dólares por barril, embora em momentos críticos tenha ultrapassado 20 dólares. Essa diferença é explicada pelos custos de transporte, qualidade do petróleo bruto e acessibilidade ao mercado global. O Brent é mais leve e doce, com apenas 0,37% de enxofre, ideal para o refino europeu. O WTI, embora de qualidade superior, com 0,24% de enxofre, está preso no interior dos Estados Unidos, dependente da infraestrutura de oleodutos para o litoral. Mas há fatores mais sutis. Contango e backwardation definem a estrutura a termo do mercado. No contango, contratos futuros distantes são precificados mais altos do que os contratos futuros imediatos, incentivando a formação de estoques. Em 2020, durante a pandemia, o contango extremo levou os comerciantes a fretar superpetroleiros como armazenamento flutuante, com custos de 30 mil dólares por navio por dia. No backwardation, a escassez imediata faz com que o preço de hoje exceda o de amanhã, desencorajando os estoques e refletindo a pressão da demanda. O dólar americano atua como uma alavanca invisível. Quando o índice do dólar caiu 12% entre 2020 e 2021, o petróleo subiu de 40 para 85 dólares, em parte porque compradores com outras moedas encontraram o petróleo bruto mais barato. Um dólar fraco também sinaliza políticas monetárias expansionistas, maior liquidez e apetite por ativos reais, como commodities. Considere o caso de 2008. Em julho daquele ano, o WTI atingiu 147 dólares por barril. As causas, o dólar em mínimas históricas, a demanda chinesa crescendo 8% ao ano e as restrições de oferta devido às guerras no Iraque e greves na Nigéria. Então, chegou o Lehman Brothers. Em 5 meses, o petróleo bruto despencou para 32 dólares, a queda mais brutal em décadas à medida que a demanda evaporou com a crise financeira global. Ou pense em abril de 2020. O preço do WTI caiu para menos 37 dólares, sim, negativo. Os detentores de contratos estavam pagando para se livrar dos barris porque não havia onde armazená-los. As aviões, estradas e fábricas estavam cheios a 90%. Foi um colapso técnico e psicológico sem precedentes. Cada oscilação histórica de preço conta uma história de conflito e oportunidade. Aqueles que entendem esses mecanismos não apenas reagem, mas antecipam. Se você reconhece o valor desse conhecimento e sente que ele abre portas em sua mentalidade financeira, escreva nos comentários: eu aceito o sucesso e a felicidade em minha vida, porque abraçar o conhecimento é o primeiro passo para abraçar a prosperidade. Com esses fundamentos claros, surge a pergunta natural: como alguém como você ou eu, 100 bilhões no banco, pode realmente participar desse mercado? A resposta é mais acessível do que você imagina. Veículos de investimento para todos os orçamentos. Você não precisa ser bilionário para entrar na onda. ETFs como o United States Oil Fund ou o Invesco DB Oil Fund acompanham o preço do petróleo bruto por meio de contratos futuros. Com um investimento inicial de apenas 100 dólares, você pode obter exposição direta ao petróleo. No entanto, aqui está o problema. Esses fundos incorrem em custos de rolagem. Quando um contrato expira, eles precisam vender e comprar o próximo. E em mercados de contango, isso corrói os retornos. Um estudo de 2022 mostrou que o uso perdeu 7% ao ano em relação ao preço à vista do petróleo na última década, justamente por causa desses custos ocultos. Outra alternativa são os ETFs de empresas petrolíferas, como o Energy Select Sector SPDR ou o Vanguard Energy ETF. Eles investem em ações da Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Shell e outras gigantes. Seus retornos estão correlacionados com o preço do petróleo bruto, mas não perfeitamente. Em 2023, enquanto o Brent subiu 10%, o ETF XLE Energy avançou 25%, com as petrolíferas melhorando as margens, reduzindo a dívida e aumentando os dividendos. É uma forma indireta, porém mais estável, de capturar o ciclo de energia. Se você prefere ações individuais, considere as avaliações. No início de 2024, a ExxonMobil era negociada com uma relação preço-lucro de 9,5, bem abaixo da média histórica de 15. Seu rendimento de dividendos ultrapassou 3,5%, sustentado por um fluxo de caixa livre de 36 bilhões em 2023. A Chevron manteve a dívida líquida de apenas 13 bilhões,
em comparação com o EBITDA de 51 bilhões, indicando extrema solidez financeira. Para os mais aventureiros, há ações de produtoras de médio porte, como a Occidental Petroleum, que Warren Buffett comprou agressivamente em 2022. A Berkshire Hathaway acumulou uma participação de 27%, avaliada em 14 bilhões. Por quê? A Occidental opera no Permiano, com custos de extração abaixo de $40 por barril, possui infraestrutura de oleodutos integrada e está investindo em captura de carbono, um seguro contra regulamentações futuras. CFDs e futuros são facas de dois gumes. Um contrato futuro de petróleo na CME exige uma margem inicial de aproximadamente $5.000 para controlar 1.000 barris. Se o preço subir $10, você ganha $10.000 com apenas 5.000 investidos, uma alavancagem de 2 para 1. Mas se cair $10, você perde o dobro do seu capital. Em março de 2020, os traders de varejo que haviam apostado na alta com futuros foram eliminados quando o preço despencou, perdendo contas inteiras em poucos dias. Os títulos de empresas petrolíferas oferecem outra opção. A Petrobras emitiu títulos de 10 anos com cupons de 6,75% em 2023, atraentes em um ambiente em que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos pagavam 4,5%. O risco? Se o preço do petróleo despencar, a empresa poderá enfrentar problemas de solvência. Mas para investidores de renda fixa que buscam rendimento, é uma alternativa viável. Escolha seu ponto de entrada com cuidado. Cada opção tem taxas, riscos e horizontes de tempo diferentes. A diversificação é fundamental. Combinar alguns ETFs com ações sólidas e talvez títulos pode proteger seu investimento. Pense em seus investimentos como um jardim. Plante sementes aqui e ali, para que apenas algumas gotas não murchem tudo. Se essa estratégia ressoa com você e você sente que está abrindo um caminho para a abundância, escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. E se você acha essas ferramentas valiosas, inscreva-se no canal. Toda semana compartilhamos análises aprofundadas como esta, que ajudarão você a tomar melhores decisões financeiras. Agora, conhecer as ferramentas é apenas o começo. Para realmente dominar este jogo, você precisa entender quem são os verdadeiros titãs que movimentam montanhas de capital neste setor. O DNA das super majors: Exxon, Chevron, Shell, BP, Total Energies. Essas 5 empresas controlam reservas comprovadas que excedem 50 bilhões de barris de óleo equivalente. Seu modelo de negócios é verticalmente integrado. Elas exploram campos em águas profundas no Brasil, extraem petróleo bruto no Texas, refinam em Roterdã e vendem em postos de gasolina em Singapura. Essa integração permite capturar valor em todas as etapas e amortecer a volatilidade. Vamos usar a Shell como estudo de caso. Em 2023, ela gerou receitas de USD 381 bilhões, mas seu lucro líquido foi de USD 28 bilhões, uma margem de 7,3%. Por que tão baixo para uma empresa tão grande? Porque o petróleo é um negócio de volume, não um negócio de alta margem. No entanto, esses 7% sobre vendas massivas produzem fluxos de caixa enormes. A Shell investiu 25 bilhões de reais em projetos de longo prazo, pagou 16 bilhões em dividendos e recompras de ações e até reduziu sua dívida líquida em 8 bilhões. As reservas comprovadas estão no centro de sua avaliação. Eles são medidos em anos. Quantos anos de produção atual eles conseguem sustentar sem encontrar novo petróleo? A Exxon tem reservas para 15 anos, a Chevron para 13. Isso lhes dá previsibilidade e atrai capital paciente. Quando a Exxon descobriu o megacampo de Liza, na Guiana, com 11 bilhões de barris recuperáveis, suas ações subiram 18% em 6 meses. Os investidores valorizam a certeza geológica. O retorno sobre o capital empregado é outra métrica crucial. Em 2023, a Chevron atingiu um ROCE de 21%, bem acima de seu custo de capital de 9%. Isso indica que cada dólar investido em poços, refinarias ou oleodutos gera mais que o dobro do retorno de simplesmente investir em títulos sem risco. Empresas com ROCE alto e sustentado são ímãs para fundos de pensão e seguradoras. Os dividendos são sagrados neste setor. A ExxonMobil paga dividendos ininterruptamente desde 1911 e os aumentou por 41 anos consecutivos até 2020, quando a pandemia forçou um corte.
Mas em 2023, aumentou-os em 4%, sinalizando confiança no futuro. Um investidor que tivesse comprado ações da Exxon em 2000 e reinvestido os dividendos teria multiplicado seu capital por 6, mesmo durante 3 crises do petróleo. No entanto, essas gigantes enfrentam dilemas. Elas precisam equilibrar a lucratividade imediata com o investimento na transição energética. A TotalEnergies aloca 30% de seu orçamento de capital para eletricidade renovável e gás natural liquefeito. A BP prometeu reduzir sua produção de petróleo em 40% até 2030. Isso é suicídio estratégico ou financeiro? O mercado observa cada movimento. Se você visualizar seu próprio crescimento financeiro com a mesma solidez com que essas corporações constroem seus impérios, deixe um comentário. Sou próspero e atraio riqueza. Mas mesmo essas gigantes não operam no vácuo. Existe uma força invisível que pode abalar suas fortunas com uma única declaração. Uma força que define o preço do petróleo há meio século. Geopolítica como catalisador de preços. Cada barril de petróleo carrega histórias de poder, conflito e diplomacia. 21% da produção global vem do Golfo Pérsico e quase 30% do comércio marítimo global de petróleo bruto passa pelo Estreito de Hormuz, um canal com apenas 34 quilômetros de largura. Se o Irã decidisse bloqueá-lo, como ameaçou em 2019, o preço dispararia instantaneamente. Durante essas tensões, o Brent saltou $15 em uma semana, de $58 para $73 por barril. A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 remodelou o cenário energético. A Europa, que dependia da Rússia para 40% de seu gás e 25% de seu petróleo, teve que buscar alternativas desesperadamente. O petróleo Brent subiu para $139 em março de 2022, seu nível mais alto desde 2008. A Alemanha reativou usinas a carvão, a Itália assinou contratos de gás com a Argélia e os Estados Unidos aumentaram as exportações de GNL para níveis recordes. Foi um choque de oferta clássico. Quando um fornecedor desaparece, o preço dispara. A Venezuela, com as maiores reservas comprovadas do planeta, 303 bilhões de barris, produz apenas 800 mil barris por dia, 25% de sua capacidade histórica. Décadas de má gestão, corrupção e sanções americanas destruíram sua indústria. No entanto, em 2023, Washington relaxou parcialmente as restrições e a Chevron voltou a operar campos como Petropiar. Se a Venezuela recuperasse metade de sua produção, adicionaria 1,5 milhão de barris por dia ao mercado global, o suficiente para moderar os preços. A Arábia Saudita não apenas produz petróleo, como o utiliza como ferramenta geopolítica. Em 2014, decidiu não cortar a produção, apesar da invasão do petróleo de xisto dos Estados Unidos. O preço despencou de $100 para 30, sacrificando suas próprias receitas para a falência de produtores de alto custo. Foi uma guerra de preços calculada. Milhares de empresas de xisto nos Estados Unidos declararam falência entre 2015 e 2016, mas muitas sobreviveram para mudar o equilíbrio de poder. A China é o elefante silencioso. Importa 11 milhões de barris por dia, sendo o maior comprador mundial. Sua reserva estratégica de petróleo armazena aproximadamente 1 bilhão de barris, o equivalente a 90 dias de importações. Quando a China compra agressivamente para encher os tanques, como fez em 2021, aproveitando os baixos preços pós-pandemia, ela eleva os preços globalmente. Quando reduz as compras, como em 2023 devido à desaceleração econômica, o mercado esfria. A OPEP controla 30% da produção global, mas sua influência é maior. Em novembro de 2023, anunciou uma extensão dos cortes até 2024, e o Brent respondeu subindo $8 em 48 horas. Os traders sabem que quando a OPEP fala, devemos ouvir. No entanto, sua coesão interna é frágil. Nigéria e Angola secretamente produzem acima de suas cotas. Os Emirados Árabes Unidos estão pressionando por uma maior participação. Cada cúpula em Viena é um choque de interesses conflitantes. Essa compreensão geopolítica coloca você um passo à frente do investidor médio. Se você acha que essa perspectiva global amplia sua visão e fortalece sua estratégia, deixe um comentário. A abundância flui para mim. Enquanto esses jogos de poder se desenrolam no cenário global, há outro fenômeno que merece nossa atenção: a narrativa que ouvimos constantemente sobre o fim iminente do petróleo. É hora de separar o mito da realidade. A miragem de uma transição imediata.
Ouvimos constantemente sobre o fim do petróleo. No entanto, a realidade é mais teimosa. Os veículos elétricos representarão apenas 14% das vendas globais em 2023, e a frota global de 1,5 bilhão de carros ainda é 98% movida a combustão interna. Substituir isso levará décadas. Enquanto isso, o transporte pesado, a aviação comercial e o transporte marítimo dependem quase exclusivamente de derivados de petróleo. Um Boeing 777 consome 12 toneladas de combustível por hora de voo. Nenhuma bateria consegue replicar essa densidade energética. A petroquímica acrescenta outra dimensão. 12% do petróleo extraído não é queimado. Ele é transformado em plásticos, fertilizantes, medicamentos, asfalto, tintas e detergentes. Seu celular contém 17 componentes derivados do petróleo. Os fertilizantes sintéticos, que alimentam 50% da humanidade, requerem gás natural como matéria-prima. Eliminar o petróleo sem colapsar as cadeias de suprimentos é uma equação sem solução. As energias renováveis estão crescendo, é claro. A energia solar e eólica adicionaram 400 gigawatts de capacidade em 2023, mas a demanda total por energia cresceu 500 gigawatts. A lacuna é preenchida por gás natural e carvão. Além disso, a fabricação de uma turbina eólica requer 300 toneladas de aço, cuja produção utiliza carvão metalúrgico. Os painéis solares requerem lítio, cobalto e níquel, extraídos com diesel. A ironia é brutal. A transição energética depende de combustíveis fósseis para a construção. A China instala mais energias renováveis do que o resto do mundo combinado, mas também está construindo usinas a carvão. Em 2023, aprovou 106 gigawatts de nova capacidade a carvão, o equivalente a 2 grandes usinas por semana. Contradição? Não. Pragmatismo. Pequim sabe que precisa de um backup confiável quando o vento não sopra e o sol não brilha. O armazenamento em bateria em escala de rede ainda é proibitivamente caro. $300 por quilowatt-hora, 10 vezes o custo do gás. As petrolíferas estão respondendo adaptando-se. A Shell investiu $3 bilhões em parques eólicos offshore. A BP adquiriu a Lightsource, a maior empresa de energia solar distribuída. A Chevron está explorando a captura de carbono em suas operações na região do Permiano. Mas sejamos claros, 95% de sua receita ainda vem de hidrocarbonetos. A transformação é lenta, custosa e arriscada. Os acionistas exigem lucratividade hoje, não promessas para 2040. O gás natural é o vencedor intermediário. Ele emite 50% menos CO2 do que o carvão por unidade de energia. Europa fechou usinas a carvão e a substituiu por ciclos combinados de gás. Os Estados Unidos utilizam para gerar 40% de sua eletricidade. O GNL pode ser transportado por navio, globalizando o mercado. Catar, Austrália e Estados Unidos lideram as exportações. Até 2030, a Agência Internacional de Energia projeta que o gás ultrapassará o carvão como a segunda maior fonte de energia do mundo, atrás apenas do petróleo. O hidrogênio verde, produzido com eletricidade renovável, é a aposta de longo prazo. Ele pode substituir combustíveis em indústrias pesadas, como siderurgia, cimento e química. Mas hoje, a produção custa $5 por quilo, contra $1,50 para o hidrogênio Branza derivado do gás. Eletrolisadores, máquinas que separam a água em hidrogênio e oxigênio, são caros e escassos. Alcançar a competitividade exige décadas de investimento e economias de escala. Como investidor, você deve entender que a transição energética não é uma mudança unilateral, é um processo tortuoso. Haverá vencedores e perdedores, mas o petróleo não vai desaparecer tão cedo. Se você enxerga claramente esse cenário realista e sente que ele lhe dá uma vantagem sobre aqueles que seguem narrativas simplistas, escreva nos comentários: "Meu futuro financeiro é brilhante". Compreender o cenário macro é fundamental, mas agora precisamos de algo mais pessoal: descobrir que tipo de investidor você realmente é e como construir um portfólio alinhado à sua tolerância ao risco. Perfis de risco e construção de portfólio. Investir sem conhecer seu perfil de risco é como navegar sem bússola. Investidores conservadores buscam preservar capital. Ações de empresas petrolíferas maduras com dividendos estáveis são ideais. A ExxonMobil, com 141 anos de história,
paga dividendos consistentes e tem volatilidade relativamente baixa. Combinar isso com títulos corporativos com grau de investimento, como os da Chevron ou Shell, oferecem fluxos de renda previsíveis. Um portfólio conservador pode ser composto por 60% de ações de grandes empresas, 30% de títulos e 10% de dinheiro. Perfis moderados toleram flutuações em troca de retornos mais altos. É aí que entram os ETFs de energia, como XLE ou IXC, que se diversificam entre 20 ou 30 empresas petrolíferas. Adicionar produtoras de médio porte, como Marathon Petroleum ou Occidental, aumenta o potencial de crescimento. Uma combinação pode ser de 40% de ETFs, 30% de ações individuais, 20% de títulos e 10% de commodities, como ouro. Essa combinação captura o mercado altista do petróleo sem investir tudo. Investidores agressivos buscam retornos explosivos. Eles usam contratos futuros de petróleo com alavancagem de 10-1, opções de compra sobre ações de produtores ou investem em pequenas empresas de exploração de alto risco. Por exemplo, em 2021, uma empresa júnior canadense chamada Africa Oil descobriu um campo na Namíbia e suas ações aumentaram 8 vezes em 6 meses. Mas para cada sucesso, há 10 fracassos. 70% dos poços exploratórios são capital seco e esgotado. A diversificação geográfica também importa. Não invista tudo em produtores americanos. O Brasil, com a Petrobras, oferece exposição ao pré-sal, um dos campos mais produtivos do mundo. A Noruega, com a Equinor, combina petróleo com liderança em energia eólica offshore. O Canadá possui areias betuminosas, um recurso enorme, mas de alto custo. A diversificação geográfica dilui os riscos de mudanças regulatórias em um único país. O momento da entrada é crucial. Comprar quando o sentimento é pessimista e o preço caiu maximiza o potencial. Em março de 2020, com o WTI a $20, poucos ousaram comprar. Aqueles que o fizeram viram retornos de 300% em 18 meses. Mas isso requer estômago forte e convicção analítica. As emoções são inimigas, o medo vende na baixa, a ganância compra na alta. O rebalanceamento periódico mantém sua estratégia alinhada. Se o petróleo subir 50% em um ano e agora representar 40% da sua carteira em vez dos 20% planejados, venda uma parte e realoque para outros ativos. Essa disciplina garante a realização de lucros e reduz a exposição excessiva. É tediosa, mas eficaz. Evite erros comuns. Não corra atrás de ações que já subiram 200%, provavelmente é tarde demais. Não use o dinheiro que precisará em 6 meses para especular sobre futuros voláteis. Não ignore as comissões. Comprar e vender ETFs com frequência pode custar 2% ao ano, corroendo os retornos. Se você reconhece a importância dessa disciplina e sente que está construindo uma base sólida para sua riqueza futura, escreva nos comentários: "Estou em sintonia com a abundância". Agora que você conhece seu perfil, é hora de aprender a ler os sinais do mercado. Porque o petróleo fala uma linguagem de gráficos, números e padrões que os investidores de sucesso dominam. Análise técnica e fundamental do mercado. A análise técnica do petróleo revela padrões repetitivos. O principal suporte para o Brent em 2023 estava em $70, tendo saltado desse nível 3 vezes. Cada vez que se aproximava, os compradores entravam agressivamente. Isso é suporte, um piso psicológico e matemático. A resistência estava em $95, onde os vendedores apareceram. Entre esses dois níveis, o preço oscilou em uma faixa, ideal para estratégias de compra no suporte e venda na resistência. As médias móveis também contam histórias. A média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias, chamada de cruz de ouro, sinalizando uma tendência de alta. Isso ocorreu em abril de 2020, quando o WTI se recuperou de um território negativo. Aqueles que seguiram esse sinal teriam comprado em torno de $25 e vendido a 75 meses depois. Por outro lado, a cruz da morte, quando a média móvel curta cai abaixo da média móvel longa, antecipou o crash de 2014. O índice de força relativa, RSI, mede condições de sobrevenda ou sobrecompra. Um RSI abaixo de 30 indica que o ativo está sobrecarregado em baixa, com uma provável recuperação iminente. Em dezembro de 2021, o Brent caiu para $65 com um RSI de 28.
3 semanas depois, recuperou-se para $82. Não é infalível, mas, combinado com outros indicadores, aumenta a probabilidade de precisão. Agora, os fundamentos. Os estoques semanais de petróleo bruto da EIA, publicados todas as quartas-feiras, movimentam o mercado. Se os estoques aumentarem inesperadamente, significa que há mais oferta do que demanda, o que é um sinal de baixa para os preços. Em janeiro de 2024, um relatório mostrou um aumento de 12 milhões de barris, quando apenas 2 milhões eram esperados. O WTI caiu 4% em minutos. Esses dados são fonte de inspiração para os traders. O crescimento do PIB global é a variável macro fundamental. A correlação entre o PIB global e a demanda por petróleo é de 0,85, quase perfeita. Quando o FMI revisou sua projeção de crescimento para 2024 de 2,8% para 3,2%, os preços do petróleo subiram $5 por barril em 2 semanas. Mais crescimento significa mais fábricas, mais transporte e mais consumo de energia. A curva de juros do Tesouro dos Estados Unidos também desempenha um papel. Uma curva invertida, onde os títulos de curto prazo pagam mais do que os de longo prazo, antecipam uma recessão. Historicamente, as recessões reduzem a demanda por petróleo. Em 2019, a curva se inverteu e o WTI caiu de $66 para $51 em 3 meses, antes mesmo da pandemia existir. O mercado desconta o futuro antes que ele aconteça. O dólar novamente. O índice DXY tem uma correlação negativa de 0,70 com o petróleo. Quando o Federal Reserve aumentou agressivamente as taxas em 2022, o dólar disparou e o petróleo se corrigiu, apesar da guerra na Ucrânia. Em 2023, o dólar se estabilizou e o petróleo se recuperou. Monitorar a política monetária do Fed é essencial. Combinar análise técnica com fundamentos é a abordagem ideal. Se os gráficos mostrarem suporte em $75, os estoques estiverem caindo e a OPEP estiver cortando a produção, você terá uma convergência de sinais. É hora de agir. Com paciência e prática, você conseguirá antecipar os movimentos. Se você sente que cada conhecimento te aproxima de seus objetivos financeiros, escreva nos comentários. Cada passo me aproxima da abundância. Mas dominar a análise não basta. Você também precisa saber como se proteger quando as tempestades chegarem. Porque neste mercado, a questão não é se haverá quedas, mas quando. Estratégias defensivas para mercados turbulentos. A volatilidade do petróleo pode ser assustadora. Quedas de 20% em um mês não são incomuns. É por isso que o hedge é essencial. As opções de venda lhe dão o direito de vender a um preço fixo. Se você possui ações da Chevron a $160 e compra puts com strike a 150, sua perda máxima é de $10 por ação, independentemente da queda. O custo da opção é o seu prêmio de seguro, normalmente entre $3 e $8 por ação, dependendo do prazo e da volatilidade. Os contratos futuros inversos funcionam de forma semelhante. Se você possui ETFs de petróleo e teme uma correção, pode vender futuros equivalentes. Quando o preço cai, seus ETFs perdem, mas suas posições vendidas em futuros ganham, neutralizando o impacto. É puro hedge, não especulação. Grupos institucionais como fundos de pensão usam isso constantemente para proteger carteiras multimilionárias. Ordens de stop loss são a tábua de salvação mais simples. Você configura uma venda automática se o preço cair 10 ou 15% em relação à sua entrada. Em outubro de 2018, o Brent caiu de $86 para 50 em 2 meses. Aqueles com stops em $75 saíram com perdas limitadas. Aqueles que esperaram com confiança perderam 40%. A disciplina mecânica supera a esperança emocional. Investir em empresas com balanços patrimoniais sólidos é outra defesa. Durante o colapso de 2020, empresas super alavancadas como a Chesapeake Energy e a Whiting Petroleum faliram. Em contraste, a Chevron e a ExxonMobil, com índices dívida EBITDA abaixo de 1, sobreviveram sem cortar drasticamente os dividendos. Sempre analise o balanço patrimonial, caixa abundante, dívida administrável, fluxo de caixa operacional positivo. Esses são escudos contra tempestades. Manter a liquidez é uma sabedoria ancestral.
Warren Buffett sempre mantém pelo menos 20% de sua carteira em dinheiro esperando por oportunidades. Quando o mercado despenca e há sangue nas ruas, como disse Rothschild, é hora de comprar. Mas você só pode fazer isso se tiver dinheiro em caixa. Em março de 2020, quem tinha dinheiro em caixa comprou ações de petrolíferas a preços absurdos. A ConocoPhillips estava sendo negociada a 3 vezes os lucros. Hoje está a 12 vezes. Essa é a recompensa da paciência líquida. A diversificação entre setores também protege. Se todo o seu capital estiver em energia e o petróleo cair, você sangrará por toda parte. Mas se você tiver 30% de energia, 20% de tecnologia, 20% de saúde, 15% de metais preciosos e 15% de títulos, um colapso do petróleo afeta apenas uma parte. O ouro historicamente sobe quando o petróleo cai, atuando como um contrapeso natural. Em 2015, enquanto o petróleo bruto perdeu 50%, o ouro ganhou 12%. A própria volatilidade pode ser sua aliada. Estratégias de venda de opções capturam o prêmio aproveitando o medo. Quando o VIX do petróleo está alto, você pode vender puts de ações de petróleo que estaria disposto a comprar a um preço mais baixo. Você recebe o prêmio imediatamente, e se ele cair, você compra pelo preço desejado. Se não cair, você mantém o prêmio. É uma técnica avançada, mas elegante. Entender os ciclos ajuda a gerenciar a exposição. Historicamente, o petróleo é negociado em superciclos com duração de 8 a 12 anos. Você aumenta sua posição durante a fase de baixa acumulação, mantém durante a alta e reduz durante a euforia. Você não precisa de um timing perfeito, apenas de um timing aproximado. Comprar consistentemente em faixas baixas e vender em faixas altas, com anos de disciplina, gera riqueza composta. Se esse conhecimento lhe dá confiança para enfrentar qualquer tempestade do mercado, escreva nos comentários: a sabedoria me guia para a prosperidade. Com essas defesas em vigor, podemos explorar um aspecto que poucos investidores realmente entendem: a relação íntima e quase secreta entre o dólar americano e cada barril de petróleo vendido no planeta. O dólar do petróleo e as relações monetárias. Há um vínculo inquebrável entre o dólar americano e o petróleo que poucos compreendem completamente. Desde 1974, após os acórdãos de Bretton Woods e a crise do ouro, a Arábia Saudita concordou com os Estados Unidos em vender seu petróleo exclusivamente em dólares. Em troca, recebeu proteção militar e acesso à tecnologia. Esse sistema, chamado petrodólar, forçou o mundo inteiro a acumular dólares para comprar energia. As consequências são monumentais. Todos os países precisam de reservas em dólares para garantir as importações de petróleo bruto. Isso cria uma demanda artificial pela moeda americana, permitindo que Washington financie déficits massivos sem inflação imediata. Em 2023, os Estados Unidos têm uma dívida nacional de 34 trilhões, mas o mundo continua comprando seus títulos porque precisa de dólares para energia. Esse é o privilégio exorbitante que os economistas franceses denunciaram na década de 1960. No entanto, esse sistema enfrenta pressão. China e Rússia iniciaram transações de petróleo em yuans e rublos. Em 2023, 20% do comércio de petróleo bruto entre a Rússia e a China foi liquidado em yuan, evitando o dólar. A Arábia Saudita está considerando aceitar yuan para o petróleo vendido a Pequim. Se essa mudança se generalizar, a demanda por dólares cairá, potencialmente desvalorizando a moeda e aumentando a inflação nos Estados Unidos. Para os investidores, isso significa monitorar a geopolítica monetária. Um dólar forte pressiona os preços do petróleo para baixo, porque países com moedas fracas consideram o petróleo bruto mais caro. Um dólar fraco libera poder de compra global, impulsionando a demanda. Entre 2002 e 2008, o dólar caiu 40% em relação a uma cesta de moedas, e o petróleo passou de 20 dólares para 147. A correlação é inegável. As taxas de juros do Federal Reserve, Fed, são a ferramenta que ajusta essa dinâmica. Quando Jerome Powell aumentou as taxas de 0% para 5,5% entre 2022 e 2023, o dólar se valorizou acentuadamente. O índice DXY subiu de 92 para 114, um salto de 24%.
Paralelamente, o petróleo, que havia atingido $120 em junho de 2022, caiu para 70 em dezembro. Não foi coincidência, foi mecânica monetária. Mas há mais camadas. Os eurodólares, dólares depositados fora dos Estados Unidos, totalizam mais de 60 trilhões. Esses dólares circulam no sistema bancário global, criando liquidez que o Fed não controla diretamente. Quando bancos estrangeiros contraem crédito em eurodólares, eles restringem a liquidez global, impulsionando o dólar e pressionando as commodities. Entender esse sistema paralelo significa mergulhar no cerne do poder financeiro exorbitante. Os swaps cambiais entre bancos centrais atuam como válvulas de pressão. Durante crises, o Fed abre linhas de crédito para outros bancos centrais para acessar dólares. Em março de 2020, essas linhas foram ativadas em massa, injetando liquidez global e evitando um colapso financeiro. Essas intervenções também estabilizam o preço do petróleo, pois evitam congelamentos comerciais. O futuro do petrodólar é incerto. As moedas digitais de bancos centrais podem redefinir os pagamentos internacionais. O yuan digital chinês já processa transações com 26 países. Se a Arábia Saudita aceitar CBDCs chinesas para o petróleo, o dólar perderá seu monopólio. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas as rachaduras já estão lá. Como investidor, você deve se posicionar considerando múltiplos cenários monetários. Essa compreensão do sistema monetário global definitivamente o diferencia do investidor médio. Entender essas forças invisíveis significa entender como o mundo financeiro realmente funciona. E por falar em revoluções silenciosas, há outra transformação que mudou para sempre o cenário do petróleo na última década. A revolução do xisto e seus limites. O petróleo de xisto transformou a indústria na última década. Em 2008, os Estados Unidos produziram 5 milhões de barris por dia. Em 2019, atingiu 13 milhões, tornando-se o maior produtor mundial, ultrapassando a Arábia Saudita e a Rússia. Essa revolução foi impulsionada por duas tecnologias: fraturamento hidráulico e perfuração horizontal. Empresas como EOG Resources, Pioneer Natural Resources e Continental Resources as dominaram. O fraturamento hidráulico injeta água, areia e produtos químicos em alta pressão em formações rochosas, fraturando-as para liberar o petróleo retido. A perfuração horizontal permite atingir quilômetros de rocha produtiva a partir de um único poço. Um poço vertical tradicional recupera talvez 100 mil barris durante sua vida útil. Um poço horizontal no Permiano pode produzir 1 milhão. A eficiência é exponencial. Mas isso tem um custo. Perfurar e fraturar um poço de xisto custa entre 6 e 8 milhões de dólares. A produção cai rapidamente. Um novo poço produz 70% do seu volume nos primeiros 2 anos. Portanto, as empresas precisam perfurar constantemente para manter a produção. É uma rotina que exige investimentos perpétuos e preços sustentados acima de $50 por barril para ser lucrativa. O impacto ambiental é controverso. O fracking consome milhões de galões de água por poço, causa microterremotos em áreas anteriormente estáveis, contamina aquíferos se não for executado corretamente. Estados como Nova York proibiram o fracking, enquanto Texas o celebra. Essa divisão política cria incerteza regulatória que os investidores devem monitorar. O pico da produção de xisto é debatido. Alguns geólogos argumentam que as áreas mais produtivas do Permiano já estão exploradas. Novos poços produzem menos do que aqueles perfurados há 5 anos. A relação de retorno de energia, ROI, caiu de 35:1 em poços convencionais para 5:1 em xisto. Isso significa que mais energia é necessária para extrair cada barril, reduzindo a lucratividade líquida a longo prazo. As empresas de xisto ajustaram sua estratégia após 2020. Anteriormente, eles priorizavam o crescimento do volume e tomavam empréstimos agressivamente. Entre 2010 e 2019, queimaram 300 bilhões em fluxo de caixa negativo coletivo, apostando que os preços altos resgatariam os investimentos. A pandemia destruiu esse modelo. Agora, eles priorizam a disciplina de capital, produzir o que é necessário, devolver dinheiro aos acionistas e manter balanços patrimoniais sólidos.
A Pioneer Natural Resources, adquirida pela Exxon em 2023 por 60 bilhões, exemplifica essa mudança. Ela reduziu sua taxa de crescimento de produção de 20% ao ano para 5%, mas aumentou sua margem operacional de 30% para 50%. Os acionistas receberam dividendos crescentes e recompras agressivas. O mercado recompensou a prudência com avaliações premium. Para os investidores, o xisto oferece flexibilidade, mas não eternidade. É um recurso ponte, abundante por décadas, mas não por séculos, como o petróleo convencional do Oriente Médio. Empresas bem administradas navegarão pelo ciclo, empresas mal administradas irão à falência. Discriminar entre as duas é essencial. E embora o xisto americano tenha definido a última década, há novos players surgindo no cenário global que poucos têm no radar. Lugares onde o petróleo está apenas contando sua história. Mercados emergentes e o novo mapa do petróleo. O mapa global do petróleo está sendo redesenhado. A Guiana, um país de 800 mil habitantes, sem histórico de produção de petróleo, descobriu mais de 11 bilhões de barris em alto mar desde 2015. A ExxonMobil lidera o consórcio, que já produz 400 mil barris por dia e projeta atingir 1,2 milhão até 2027. Isso tornará a Guiana um player relevante, superando países como Equador e Angola. O Brasil também surpreende. A Petrobras está desenvolvendo o pré-sal, uma camada de petróleo sob 5 quilômetros de água e rocha salina no Atlântico. Esses campos têm custos de extração de apenas $35 por barril, um dos mais baixos do mundo, com reservas recuperáveis superiores a 15 bilhões de barris. O Brasil atingiu 3,2 milhões de barris por dia em 2023, posicionando-se como o 10º maior produtor global. A Namíbia desponta como a nova fronteira. A Total Energias e a Shell descobriram campos gigantescos em 2022, com um potencial de 5 bilhões de barris. Moçambique possui enormes reservas de gás natural liquefeito, atraindo 50 bilhões em investimentos de consórcios liderados pela Exxon e pela Eni. Uganda e Tanzânia estão construindo um oleoduto de 1.443 quilômetros para exportar petróleo bruto dos campos do Lago Alberto. A África Oriental está se tornando um novo centro energético. Esses desenvolvimentos redistribuem o poder geopolítico. Historicamente, o Golfo Pérsico dominava, com 60% das reservas comprovadas. Hoje, a América Latina e a África subsaariana estão ganhando terreno. Isso reduz a capacidade do Oriente Médio de manipular preços unilateralmente. Uma OPEP geograficamente fragmentada é menos eficaz na coordenação de cortes. Além disso, esses novos produtores carecem de estruturas institucionais robustas. A Guiana renegociou contratos com a Exxon que lhe garantem apenas 14,5% das receitas do petróleo, em comparação com 60% a 80% em países com indústrias maduras. Corrupção, instabilidade política e falta de infraestrutura ameaçam esses projetos. A Venezuela é o lembrete perfeito, vastas reservas destruídas pela má gestão. Para os investidores, esses mercados representam oportunidades de alto risco e alto retorno. Comprar ações de produtores que operam na Guiana ou em Moçambique significa apostar na execução bem-sucedida em ambientes complexos. As recompensas podem ser enormes se tudo correr bem, mas os riscos políticos e operacionais são maiores do que no Texas ou no Mar do Norte. O gás natural também redefine hierarquias. O Catar possui as maiores reservas de gás do mundo, compartilhadas com o Irã no Campo Norte Dom. O Catar está investindo 30 bilhões para expandir a produção de GNL de 77 para 126 milhões de toneladas por ano, até 2027, consolidando sua posição como exportador dominante. Austrália e Estados Unidos competem agressivamente por esse mercado. Essa multipolaridade energética é estrutural. Não há mais um único eixo de poder, mas múltiplos. Para navegar por essa mudança, diversifique geograficamente e mantenha-se informado sobre descobertas, desenvolvimentos e políticas locais. Se você quiser continuar descobrindo esses movimentos geopolíticos que definem oportunidades de investimento diante das massas, inscreva-se no canal. Toda semana analisamos as tendências que a mídia tradicional ignora.
Agora, com todo esse conhecimento acumulado, surge a pergunta inevitável: para onde realmente estamos indo? Petróleo bruto até 2030. Cenários e probabilidades. Projetar o futuro do petróleo é um exercício de probabilidades, não de certezas. O cenário base sugere uma demanda global estável entre 100 e 105 milhões de barris por dia até 2030. A Agência Internacional de Energia, a AIE, historicamente pessimista em relação ao petróleo, admite que, sem investimentos massivos em novas fontes, haverá déficits estruturais. O setor investiu 350 bilhões em 2023, valor insuficiente em comparação com os 700 bilhões anuais de 2010 a 2014. Esse subinvestimento tem raízes políticas. Governos ocidentais pressionam as petrolíferas a reduzir as emissões, desencorajando a exploração. Bancos restringem o financiamento de projetos de combustíveis fósseis devido a critérios ESG. Mas a demanda não desaparece. O resultado? Oferta restrita, preços potencialmente mais altos. O Goldman Sachs projeta que o Brent poderá atingir uma média de $100 por barril entre 2025 e 2030 em um cenário de investimento limitado. O cenário otimista considera eventos disruptivos, uma guerra no Golfo Pérsico, um bloqueio do Estreito de Hormuz ou um colapso na produção venezuelana poderiam remover de 5 a 10 milhões de barris por dia do mercado. Historicamente, choques de oferta dessa magnitude elevam os preços acima de $150. A invasão do Iraque em 1990 elevou o preço do petróleo bruto de $20 para $40 em meses. Hoje, com as margens de capacidade ociosa da OPEP de apenas 2 milhões de barris por dia, um choque seria mais severo. O cenário pessimista pressupõe uma transição energética acelerada. Se os veículos elétricos capturarem 50% do mercado até 2030 e as energias renováveis substituírem o gás natural na geração de eletricidade, a demanda por petróleo poderá cair para 90 milhões de barris por dia. Esse cenário exige um investimento anual de $4 trilhões em energia limpa, 4 vezes o nível atual. É tecnicamente possível, mas politicamente improvável sem uma crise climática catastrófica que force medidas drásticas. A tecnologia adiciona incerteza. A inteligência artificial otimiza a perfuração, reduzindo os custos do xisto e do petróleo offshore, mas também acelera a eficiência energética no transporte e na indústria, reduzindo o consumo. Carros autônomos compartilhados podem reduzir a frota global de veículos em 30%, diminuindo a demanda por gasolina. Baterias de estado sólido prometem dobrar a densidade energética, tornando os veículos elétricos mais competitivos. A própria mudança climática altera equações. Eventos extremos danificam a infraestrutura petrolífera. O furacão Katrina, em 2005, destruiu plataformas no Golfo do México, removendo 1,5 milhões de barris por dia do mercado. Ondas de calor extremas no Oriente Médio podem tornar as regiões petrolíferas inabitáveis, complicando as operações. Esses riscos físicos aumentam os custos e reduzem a confiabilidade. Geopoliticamente, os Estados Unidos poderiam priorizar a independência energética, reduzindo as importações e limitando as exportações durante crises. A China poderia garantir o fornecimento por meio de contratos de longo prazo com a Rússia, o Irã e a Venezuela, criando um bloco energético separado. Europa continuará a diversificar suas operações, afastando-se da Rússia, consolidando as relações com a África e o Oriente Médio. Cada bloco terá uma dinâmica de preços diferente. O pico da demanda por petróleo é o grande debate. Alguns analistas, como a Rystad Energy, o situam em 2029. Outros, como a OPEP, negam completamente, projetando crescimento até 2045. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, um platô entre 2030 e 2040, seguido por um declínio gradual. Mas esse platô pode estar em 110 milhões de barris por dia ou em 95 milhões, mudando radicalmente a equação de preços. Para o investidor de longo prazo, a estratégia é manter a flexibilidade. Não aposte tudo em um cenário. Mantenha a exposição ao petróleo com 20 a 40% do seu portfólio de energia, complementado com gás, energias renováveis e metais essenciais como lítio e cobre. Revise anualmente, ajuste de acordo com os sinais macroeconômicos e não se prenda a dogmas. A realidade surpreende a todos nós.
Imagine os futuros investidores como pioneiros em um mapa desconhecido. Eles devem estar preparados para o inesperado, avaliando os sinais econômicos e aprendendo com cada crise. Os próximos anos definirão fortunas. Aqueles que lerem corretamente as correntes acumularão riqueza. Aqueles que ignorarem as mudanças serão deixados para trás. Juntos, percorremos um caminho de revelações e estratégias que abrange desde os mecanismos mais técnicos do mercado até as grandes narrativas geopolíticas que definem o nosso tempo. O petróleo não é apenas uma commodity negociada em mercados, é o pulso de uma civilização que ainda não encontrou seu substituto definitivo. É conflito e cooperação, crise e oportunidade, passado e futuro entrelaçados em cada barril. A preparação financeira que você busca não se constrói com fórmulas mágicas ou atalhos. Ela se constrói com conhecimento profundo, disciplina de ferro e a capacidade de manter a cabeça fria quando os outros perdem a cabeça. Grandes investidores não são mais inteligentes do que você. Eles simplesmente têm sistemas, seguem princípios e aprendem com cada erro. Você pode fazer o mesmo. Lembre-se de que cada decisão de investimento traz sua assinatura, seu risco e sua recompensa. Ninguém pode prometer o futuro, mas você pode se preparar para navegá-lo. O petróleo continuará a fluir nas veias da economia global por décadas, criando oportunidades para aqueles que sabem interpretá-las. Sua jornada está apenas começando, mas agora você carrega consigo ferramentas que a maioria não possui. Se você chegou até aqui e sente que esse conhecimento expandiu sua visão, trouxe clareza onde antes havia confusão e que você está pronto ao próximo nível, deixe-me saber nos comentários, escrevendo: "Estou alinhado com a abundância". Essas palavras são mais do que uma frase, são um compromisso consigo mesmo. O mundo do petróleo e da energia é vasto e está em constante mudança, e juntos podemos desvendar cada capítulo de sua história. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma análise. Não deixe esse trem de conhecimento e abundância passar. Os próximos meses serão decisivos e quero que você esteja preparado para cada movimento do mercado. Seu futuro financeiro começa com as decisões que você toma hoje.